Nós estivemos muito felizes em poder contribuir com a divulgação e também com um pouco da organização desses seminários, né, que já estamos no segundo dia. Bom, hoje nós vamos falar dos aportes do feminismo à capoeira, né? Novos devires de uma luta de resistência à opressão. Lembrando que o jogo da resistência, né, que é o tema geral do seminário, e a gente vai falar muito de como a Ritinha é essa figura para a gente, né, trazendo sempre as histórias dela e também as histórias das as figuras que eu vou chamar aqui, que hoje a gente vai ter a mestra Sami, a Adriana Albert, vulgo Pimentinha, né? E a Maria Laura, que a gente chama de terrorista né, na última live, seria essa. Primeiramente, deixa eu explicar um pouco como é que vai acontecer aqui a estrutura desse debate. As nossas convidadas, que também são autoras do livro, né? Que a Melissa aqui apresentou um pouquinho, elas vão ter 15 minutos de fala e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de resistência, tanto na sua vida pessoal quanto nas suas questões acadêmicas de pesquisa, né? E essa interseção do feminismo, os aportes que a luta feminista pode trazer, né, para a capoeira. Depois a gente vai abrir para um debate. Como a gente, infelizmente, não tem muito tempo, as perguntas do debate vão ser somente pelo chat. Então, a partir de agora, a qualquer momento, qualquer colocação ou pergunta que queiram fazer, as autoras aqui presentes, por favor, podem colocar no chat, que no final a gente vai ler e tentar fazer uma conversa aqui com todo mundo, tá bem? Então, vamos começar, vamos abrir essa roda com Sami. Sami, querida companheira. Oi, gente, boa noite. Que legal estar aqui mais uma vez com vocês, né? Por que eu fui a primeira escolhida a falar por causa desse título? Só pode, né? Porque eu podia ter ficado por último, né? Que eu acho. Não, tô brincando. Pode descontrair. Então, gente, a gente tá assim, tá esses dias assim bastante, apesar de todo esse contexto nosso nacional aí, né, mundial, e diante de outras coisas também pessoais aí que a gente vem enfrentando, né? Esse momento assim que a gente está vivendo na capoeira online, nesse momento pandêmico, tá sendo, esses dias têm sido muito, como é que eu tenho me sentido até alegre, né? Assim, eu tenho sido invadida por uma satisfação, né? E logicamente que é por conta de todos esses acontecimentos, né? Pelo menos agora, assim, esses dias a gente teve umas 5 publicações com esse foco, com esse enfoque, né, dessa visibilidade, dessa presença feminina na capoeiragem, né? E é claro que é um momento, como eu já disse outras vezes, além de importante, é auspicioso, glorioso, emocionante, né? Porque a gente fica pensando assim, né? Quando eu estava lá na década de 90, que a gente começou a entender os enfrentamentos e a se reconhecer como mulher na capoeira, né, dentro daquela perspectiva que a gente conta de que a gente entra como capoeira e depois de um tempo a gente se percebe mulher e capoeira, e aí é uma outra história, a gente ficava pensando o que vai ser, né, daqui a um tempo, onde é que isso vai dar, né? E isso está dando nisso agora, com o Zum Zum lançando essa joia, essa coisa primorosa, né, além do resgate dessa grande capoeira, dessa mana, dessa mestra que é a Ritinha, né, dando visibilidade assim a várias histórias, né? E eu queria aqui nesse momento fazer um agradecimento muito, muito especial à Zum Zum, porque foi a primeira vez que eu me vi pensando, engraçado, né? Quem são essas mulheres que realmente me inspiraram? Que história que eu tenho para trás, né? Então, muito obrigada, Zum Zum. Muita gratidão por tu ter me chamado para isso. E eu ter podido registrar, né? Registrar essa parte da minha história, que foi contar um pouco desse encontro com outras mulheres que me inspiraram na arte da capoeiragem, né? Então, parabéns por isso.
Desculpa, Sami, eu acho que você muteou aí. Eu queria pedir para todos que estiverem com o microfone aberto, por favor, fecharem e deixar só o microfone de Mestra Sami aberto para ela falar, por favor. Obrigada. Tá, eu acho que ficou mudo o meu microfone, eu não sei que horas foi, mas eu estava aqui agradecendo a Foi agora Zuzu pela mesmo. oportunidade de ter, sabe, me chamado e eu podido ter feito isso, que é registrar essas mulheres, essa história, essas mulheres que a gente encontrou antes e que nos inspiraram na arte da capoeiragem, né? E dizer que é realmente grandioso ver isso relatado, porque eu, por exemplo, quando comecei a buscar essas histórias na capoeira, a gente, né, era uma lacuna, a gente não tinha isso em lugar nenhum. Então, hoje, imagino que daqui a um tempo, quando alguém for buscar essas histórias, elas vão ter aí várias publicações e essa história vai estar contada realmente como ela deve ser. Então, a gente estava imaginando aqui de fazer uma musiquinha para começar a contar e a brincar. A nossa pedrinha. Aqui. Um outro dia a gente brincando aí, até conversando com o Zuzu, a gente fez essa musiquinha aqui. Aí quando eu tô com essas manas, oi, essas manas são mais eu. E nós encosta com costa, da nossa vida só Deus. Mas quando eu tô com essas manas, aí eu já tô com quem eu posso. Mas tiro o couro de maroto, maroto não tiro nó. Aí quando eu tô com essas Marias, Marias são mais eu. Nós se encontra na trincheira da nossa vida, só Deus camaradinha. Chegou a hora, chegou a hora, é isso, monas. Quando a gente se encosta, costa com costa. Quando a gente encosta junto com as manas, a gente produz. Então, esse movimento, que começa muito antes da gente, assim, né? Que a gente teve a oportunidade e a satisfação de conhecer aí a obra da Juliana com Mulheres Incorrigíveis. Então, vem afirmando essa coisa da gente, né? Tá nessa história verdadeiramente há muito tempo. A gente lembra assim que quando a gente começou, que a gente se reconhece mulher e que a gente começa a perceber que a gente ia ter que enfrentar para poder se colocar nos lugares, para poder aproveitar, né? Para poder ter o prazer de ser capoeira, porque ainda não havia um olhar feminista realmente, né? O que havia era uma vontade de poder participar daquele momento, daquela roda, daquele movimento de capoeira, como todo mundo, como os homens, né? Que era muito claro que a gente via essa satisfação de poder ser um capoeirista, de poder chegar na roda, tocar, cantar, jogar, e ter todas as facilidades, né? Foi quando a gente começou a entender e a perceber que a gente ia ter que se movimentar. E é claro que a gente percebeu isso num coletivo, apesar da gente não existir na época já um coletivo de mulheres que tratava dessas questões, ou que se reconhecia nessas questões, a gente fazia um trabalho coletivo porque as mulheres que participavam daquela época do movimento começavam a trocar esses tipos de informação. E foi aí que a gente resolveu, por uma estratégia pensada na época, que foi o Movimento Mulheres Capoeira, de montar um espetáculo para que a gente pudesse ser enxergadas enquanto pessoas, mulheres ou capoeiras que já estavam, que já tinham habilidade, né, para tocar brimbal, para cantar, para ter um local, para ter um reconhecimento, né? E a gente tinha intuitivamente essa ideia
de que a gente não estava meio que conquistando nada, a gente só estava resgatando, né? É claro que não havia ainda nenhum estudo científico, nem pesquisa, nem artigo que já desse indícios disso, né? Mas era impossível não pensar nisso, porque essa ligação energética ancestral, e aí sim, tradicional, na perspectiva de que tradição, como o Ju colocou ontem, é esse ato, né? E não é o bastão que se passa, é o ato de se passar. É lógico que isso vinha de alguma forma de alguma fonte energética que já havia sido estabelecida, cantada, tocada, contada, praticada. Então é a partir daí que a gente começa com esse tipo de estratégia, né? Por exemplo, mesmo com todas as dificuldades, eu já falei uma vez assim, falo sempre que a gente entrou no Laborarte. Como o Laborarte era um laboratório de expressões artísticas, haviam N frentes de artes lá, né? Então a presença feminina já era efetiva na casa, né? E na capoeira, quando eu chego, já haviam mulheres praticando a capoeira, porque era um grupo de artistas. Haviam umas mulheres que estavam pela capoeira, outras mulheres que estavam se aprimorando na capoeira para se aprimorar para suas artes, teatro, enfim, as cantorias, danças populares, etc., coisas que a casa trabalhava na época. E aí a gente já encontra essa presença feminina, e claro, o Patinho, nosso mestre, ele era um cara da rua, era um artista de rua, e era da casa, era fruto da casa também, né? Fundou a casa junto com outras pessoas, então já havia uma certa liberdade, já havia uma certa inclusão desse ser feminino, porque assim a gente não enfrentou várias coisas que a gente sabe, né, que acontece, viu acontecer, né, foi testemunha ou sabe por relatos, né? Mas a gente começou a perceber que, de qualquer forma, a estrutura, né, essa estrutura toda machista patriarcal, lógico que estava inclusa ali também. A partir do momento em que a gente já tinha ali seus 3 anos de capoeira, já tocava brimbal, já cantava, já jogava com destaque nas rodas, e a gente não participava da bateria, por exemplo, oficial, que eram as sextas-feiras, né? E foi a partir aí desse espetáculo que a gente montou, que contava um pouco desse novo local que a mulher tinha, né? Tocando, cantando, se mostrando, né? Saindo do coro, indo para o grito, é que a gente foi ocupando esses lugares, né? De tocar berimbau nas rodas, de cantar, enfim, de ter liberdade com equidade, né? E isso foi sendo realmente uma conquista. Bom, esse movimento vai indo e ele tem várias caras durante vários anos, dependendo dos assuntos que vão rolando, dos enfrentamentos que a gente vai tendo que fazer. Esse grupo, esse coletivo se remonta com outras mulheres, com outras perspectivas, enfim, até que a gente chega no coletivo Angoleiras de Pão-Açu, que a gente não é um grupo, né? O coletivo, ele é um coletivo de mulheres de diferentes grupos que se reuniu mesmo, a princípio, com a intenção de gravar esses áudios ao vivo de roda, cantada e tocada e lideradas por mulheres, né, para deixar esse registro, não só no sentido autoral, mas no sentido do comando, da liderança, da possibilidade, da habilidade, da feitura disso, né, do registro geracional de que isso aconteceu também nessa época, e aí não é só o trabalho do coletivo das Angoleiras. Hoje existem inúmeros outros trabalhos, já existem outras gravações de outras mulheres, né? Existem muitas mulheres já cantando, isso é incrível, né? Então, a gente se reúne para isso, e é claro que, a partir disso, outras necessidades vão surgindo, né? Porque, enfim, mulheres reunidas, a gente, para além de um coletivo de capoeira, é um coletivo de manas que precisam se apoiar nesse momento e que precisam descobrir que forma que a gente vai dar e o que a gente vai fazer daqui para frente, porque a gente entendeu que a gente não quer mais estar nesse formato, né? A gente não quer mais compactuar com coisas que a gente teve que compactuar ao longo de vários anos, né?
como, por exemplo, né, todos os enfrentamentos de agressões e violências às mulheres. Quantas vezes eu tive que conviver com amigos capoeiras que eram amigos violentos, em vários sentidos, né? Por conta de uma tradição, por conta de uma hierarquia, enfim. Então, esse tipo de coisa, como, por exemplo, também, quando a gente parte para o coletivo, eu sempre falei assim, eu não quero ter grupo, né? Eu não, porque realmente eu sou mesmo contra esses títulos, né? Eu não me sinto à vontade com o título de mestre ainda. Eu tenho 50 anos, estou aprendendo ainda uma porrada de coisa na minha vida, entende? É claro que eu posso ter chegado na capoeira lá na década de 90, tenho meus 30 e poucos anos de atividade ininterruptas, né? Acho que minha vida é uma vida antes da capoeira e é uma vida depois da capoeira, né? Porque a capoeira para mim realmente não é uma atividade física, né? Ela é um modus vivendi, né? É uma forma de viver mesmo, né? Então, eu não penso que eu esteja, eu não penso em ter discípulos, né? Assim, não acho que é o caso. Eu penso que companheiros e companheiras de estudo, como já dizia o meu mestre Pato, dentro dessa anarquia mesmo, onde eu sou responsável, super responsável por dar o melhor de mim, o que eu puder dar agora para aquela pessoa, passar aquele ensinamento, trazer aquele conhecimento. O que aquela pessoa vai fazer com isso? Não é responsabilidade minha. Eu não tenho que cobrar nada dessa pessoa. Como é que eu coloco isso em prática hoje em dia, né? Hoje em dia, quando a gente pensou, depois de um tempo, por ser convidada, vamos fazer aula com o Sam e tal, o Sam dá aula para a gente, então vamos se juntar para a gente fazer aula. E aí a gente sai desse formato todo e faz essa experiência que é uma coisa assim, a gente não tem um grupo, a gente faz a nível de oficinas, e a gente não tem farda, as meninas vão de qualquer jeito, a gente, claro que a gente tem um horário para treinar. Todas essas coisas que eu vou falar aqui, para mim, já são formas que eu tenho encontrado de não estar nesse enquadramento machista patriarcal e atendendo essa tradição que eu chamo de aberração. E aproveitar para deixar claro aqui que quando a gente fala, eu não gosto, eu não quero a tradição, ou eu não quero a hierarquia, ou eu não estou dizendo em nenhum momento que eu não respeito uma hierarquia, que eu não acho que a antiguidade é posto, que eu não acho que exista uma tradição. Não é nada disso. Apenas que, no recorte de gênero, não dá para chamar de tradição. Porque eu não posso chamar de tradição comportamento, música, formato que humilha, que menospreza, né? E que contribui com essa violência, né? Então, é só isso, e é por isso. Então, a gente precisa... eu estou certa no que eu estou fazendo? Não sei, gente. Eu estou tentando. Eu não sabia o que ia dar na década de 90 esse movimento Mulheres Capoeira. Como eu não sabia como é que eu ia estar daqui a 30 anos. Como eu não fazia ideia que existia um monte de mulher, como hoje, um coletivo desse como Marias Filipas e outros tantos, movimentando sistematicamente, né, essa questão e trazendo à tona várias outras coisas, e a gente tem transformado realidades, e isso é visível, e é fato, né? Eu fico imaginando o que será de nós depois dessa pandemia, depois de tantas coisas que aconteceram, né? Como é que realmente vai ser o nosso comportamento e como é que vai se dar essa capoeiragem. Se a gente chega lá vivo, mas eu sei que a gente... Desculpa eu estar falando isso, mas é porque às vezes dá esse medo, né? Desse momento nosso, desse contexto pandêmico. Bom, então, assim, o que a gente vem experimentando na tentativa ou na perspectiva de ir quebrando com algumas coisas que nos incomodam, né? Não tem negócio de farda. Se as mulheres quiserem treinar de short, como elas quiserem, eu não consigo ver falta de respeito nisso, em nenhum momento. Na minha aula pode chegar a hora que quiser, porque eu entendo que, principalmente, independente de ser mulher ou homem, como a gente está nesse contexto gênero, é isso, mulheres têm filho, mulheres saem do trabalho, um monte de mulher tem que pegar transporte até chegar nessa aula, tem 1000 coisas para fazer, quer ir para a aula de capoeira, porque quer ser capoeira.
porque quer ter 2 minutinhos, 5 minutinhos de prazer, de alegria, quer aprender a tocar um instrumento, quer estar junto com as mulheres para sair fortalecida, revigorada, encapoeirada. Porra, então se ela chegar lá com 30 minutos de aula, com 10 minutos, qual o problema dela entrar na aula? Eu não vejo problema nenhum. Se ela consegue, a única coisa que eu recomendo, se já tiver aquecida e tal, por uma questão física, né, de não se machucar e tal, para não chegar lá friazona e já entrar numa aula que já está em andamento, etc., ela faz seu aquecimento ali, entra a hora que puder. Se ela já chegar só na hora da bateria, não tem problema nenhum. Eu fico assim, na verdade, eu até acho muito legal quando as pessoas chegam atrasadas, porque o que eu percebo? Pô, Sami, querida, você poderia começar a concluir, por favor? Ela fez um esforço enorme para chegar ali. Então, se ela chega ali, eu vou dizer para ela não fazer a aula, o que ela vai fazer com aquilo um pouquinho vai ser interessante, é ela que sabe. Então, bom, essas são algumas formas. Outras formas são, desde o primeiro dia, todo mundo toca instrumento, todo mundo canta, e a gente vem vendo que isso realmente muda essa realidade. As meninas que entraram há um ano atrás na aula, hoje elas estão tocando e cantando já por conta disso, por conta dessa oportunidade desde o primeiro dia. Não há, você precisa ter tantos tempos de capoeira para pegar no brimbal, como foi há um tempo atrás. Eu sei que isso não é hoje, mas assim, em vários lugares, né? Bom, eu não sei o que fazer, porque eu teria muitas coisas para falar além. Eu posso parar bem aqui e depois voltar, né, a Sim, comentar vamos outras continuar. formas, porque assim, estou meio que falando já, o que a gente faz daqui para frente, né, com todas essas coisas? E como é que a gente, quais esses aportes feministas que do que vem vindo, como é que a gente pode transformar isso? Bom, é o que a gente tem feito. Na verdade, a gente tem feito isso desde a década de 90. Quando vocês chegam, vocês vêm fazendo. Quem vem chegando, vem fazendo. O que a gente precisa perguntar mesmo é o que eles vão fazer com essa nova mulher capoeira, com essa nova consciência, com esse novo comportamento, com essa apropriação, com essa revelação de que a gente está na história desde sempre, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante para a gente, mas é termômetro muito mais assim para o contexto geral dessa capoeira tradicional. No que isso vai dar, não faço ideia. Não sei mesmo, não sei mesmo. Eu acho que a gente vai construindo no dia a dia. E aí, quem sabe, daqui a 10 anos a gente vai estar, nossa, outras amigas vão estar falando, outras manas que vão vir aí, vão dizer, sabe, esse assunto já nem vai estar mais em voga, e é uma outra realidade. No momento, o que eu penso mesmo é que eu acho que os trabalhos mais importantes, gente, é dentro de comunidade, sabe? Eu acho que é dentro de comunidade, é isso que a gente precisa fazer, quem tiver condição de fazer, porque eu acho que essa realidade, ela muda mesmo, é na base e é na infância. Entendi, Sami, muito obrigado pela sua colocação. Vamos guardar um pouco essas ideias aí para o nosso debate. Lembrando a todos, por favor, deixar os microfones desligados. A gente já está recebendo perguntas para o debate, que vai ser bem curtinho, então vai ser só uma rodada para cada participante. Por isso que a gente pede que vocês já coloquem as suas questões. E também, no final do debate, para aqueles corajosos que resistirem com a gente até o final do final, nós vamos sortear 2 livros. Tem que estar aqui com a gente na live para ganhar. O primeiro vai ser, obviamente, né, O Legado de Ritinha na Bahia, esse livro que a gente está promocionando aqui, desses autores aqui que nós chamamos, né, Mulheres no Jogo da Resistência. Na verdade, esse vai ser o segundo livro, desculpa. O primeiro livro vai ser o livro da Cristine Zonzon, Nas Rodas da Capoeira e da Vida, Corpo, Experiência e Tradição. Então, fiquem com a gente até o final. Eu vou chamar agora a nossa segunda convidada, Laura, por favor. Maria Laura, abra aqui o seu microfone. Oi, boa tarde. Muito boa tarde. E agora o chão é seu, querida. Traga um pouquinho sobre a sua resistência e suas lutas feministas para gente. Bom, assim, eu 15 não minutinhos. vou falar muito de mim. Primeiro, porque não gosto, e segundo, porque, na verdade, ao lado da trajetória dessas mulheres aqui ao lado, a minha é bem pequenininha, né? Mas o que é verdade é que a gente se encontrou, né? Porque, assim, muita coisa que a Sami fala é a que a gente faz daqui
desde 2013 que a gente tem um projeto aqui social, comunitário, e é assim mesmo do que a Sami está falando. A gente se conheceu ano passado, né? E como foi boa esse tempo de distanciamento social que nos permitiu nos unir pelas redes, né? Vamos tirar alguma coisa boa desse tempo, essa época, essa era de merda, né? Então, bom, eu sou chamada de terrorista pelas Marias Felipas. Não sou bem assim tão terroristas, eu acho que elas projetam em mim todo o terrorismo que elas querem fazer. Sou chamada como pensadora por meu grupo aqui, que é Capoeira Onda, que é o nosso projeto social de capoeira aqui na Argentina. Como vocês poderão escutar, eu estou falando em portunhol argentino, né? Então, para mim, todas vocês são mestras. Assim, vocês não querem se reconhecer como mestras, né? Mas a gente reconhece porque mestra para mim é a pessoa que me ensina, né? Essa visão bem mais humilde da mestria. Para mim, a Assunção, a Sami, a Pimentinha, são todas mestras porque me ensinam, né? Toda semana, as Marias Felipas, estou aprendendo com elas, né? Então, eu estou aqui não como pela minha trajetória na capoeira, nada a ver com isso. Estou aqui por minha pesquisa, porque eu trabalho sobre feminismo e capoeira. E isso vou apresentar um pouquinho do trabalho que está no livro, um pouco as ideias que estão lá. Fiz aqui um rascunho. Vou estar falando, acho que consigo, a ver vocês e ver o rascunho. Ah, tá, sim, vou conseguir. Então, eu trabalhei uma pequena pesquisa que eu fiz ao começo do ano 2019. Eu fiz umas 15 ou mais entrevistas a mulheres capoeiras aqui na Argentina, que uma foram dando-me referências uma de outras, né? Então, eu ia perguntando para uma quem para ela era tipo uma referência feminina na capoeira, que seja outro grupo, outra cidade, assim, e fui fazendo várias entrevistas para mulheres de diferentes províncias daqui da Argentina, né? Eu não vou me deter o conceito de referência, né? Porque também eu penso que temos que questionar esse mesmo conceito. Eu acho que as pessoas não se inspiram, né? Assim, a Sami me inspira, a Pimentinha me inspira, a Sonson me inspira, né? Eu não sei se eu posso dizer me representa ou representa todas as mulheres, porque a noção de representatividade, eu acho que é mais representativa da capoeira até agora uma mulher que deixou a capoeira e que odeia a capoeira porque foi assediada, porque foi abusada, do que essas próprias mulheres que conseguiram, porque as mulheres que conseguiram ficar são poucas. A maioria foi embora. Então, se a representatividade, eu estou falando do conceito de representatividade, né? O que não representa enquanto mulheres, enquanto dissidências sexuais, é ir embora da capoeira. A maioria foi embora, né? Então, eu quero pensar nisso desde uma perspectiva feminista, né? Não só naquelas que chegaram na cima, aquelas que resistiram, entre elas estou eu, né? Estou resistindo, né? Mas eu quero pensar em todas aquelas que não conseguiram, todas aquelas que tiveram que ir embora. E acho que o feminismo na capoeira deixou de ser um tabu, está deixando de ser um tabu falar de feminismo, e a gente tem que trabalhar para que não seja tabu falar de feminismo, porque é uma luta muito legítima pela igualdade, pelos direitos da gente, né? E aqui na Argentina eu acho que temos um momento, uma quarta onda do feminismo muito forte. Começou no ano 2015 com o movimento Nenhuma a Menos, e foi crescendo, né? Até agora, até final de ano, que ganhamos uma soberania, uma liberdade sobre nossos corpos e nossas vidas, que é o aborto legal, né? E ali estavam as capoeiristas
né? Nesse tempo, entre 2015 e 2020, a gente conseguiu se posicionar politicamente, né? Além dos grupos, além dos mestres, além das camisas, né? Que a gente tinha que estar lá, tinha que estar na praça, plena pandemia, né? A gente estava lá com a máscara, né? Fazendo roda e aguentando lá todas juntas e fazendo aquela rede, né? Que acho que a pandemia ajudou a fortalecer a rede de uma maneira virtual e também na própria rua, né? Eu também sou capoeirista de rua, então a tradição da gente, ou a que eu aprendi, né? É bem outra daquela tradição mais ortodoxa, né? Então, eu acho que a capoeira tem que estar na rua, até aqui, num país como esse, e que as mulheres temos que estar na rua. Por quê? Porque a rua é aquele espaço que não é censurado, não é vedado, é aquele espaço que a gente não tem que estar lá, a gente não tem que se expor, a gente não tem que estar ali de noite, porque alguma coisa vai acontecer. Então, muitas mulheres, e também homens, porque para mim feminismo não tem só a ver com corpo mulher, né? Estando lá, aguentando, né? Resistindo na rua, nos espaços públicos, com a capoeira, eu acho isso uma luta muito, muito incrível, que a gente pode e tem que levar adiante, né? Então, nessas entrevistas que eu fiz, eu consegui ter algumas ideias assim do que se acha do machismo na capoeira, né? E o que eu consegui interpretar, né? Não era que as pessoas falavam diretamente disso, mas eu consegui interpretar dessas entrevistas. Ah, tá alguém ligando aqui. Espera aí, deixa eu falar alguma coisa. O que eu faço? Eu começo a cantar uma música de fundo? Lá, lá, iê, lá, lá, iê, lá, lá, iê, lá. Ô, lá, lá, iê, lá, lá, iê, lá, lá, iê, lá. Ai, mestra Sami, tem que cantar o coro comigo. O lá, lá, e, lá, lá, e, lá, lá, e, lá. E, lá, e, lá, lá, e, lá, lá, e, lá. Olá, e lá, lá, Aproveitar lá, enquanto lá. ela vai lá para dizer assim, né? Para além da capoeira, né? Essa presença feminina ao longo desse tempo, né? Mulher junta, ela faz um movimento social, né? Porque essa percepção dessa exclusão ou dessas identificações né, vem a partir dessa junção. Então, para além de tudo, né? Essa realidade, eu acho que aí as cientistas como Ju, Pimentinha e Zunzum podem fundamentar melhor, né? Mas é esse fazer de movimento social, né? De buscar isso dentro desse movimento capoeira, né? Só para complementar. E quando eu voltar de novo, quero falar desse meu relato, desse encontro com a mestra Ritinha, Sim. que eu acho E quando bem você bacana. voltar de novo, eu queria que você falasse também da questão da revelação, que eu achei muito interessante essa palavra. Assim, o que eles vão fazer? Porque a gente sabe o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente continua fazendo, né? O que a gente sempre fez. E eles, o Exatamente. que eles vão fazer com a revelação dessa mulher, dessa nova mulher na capoeira, né? E aí, de Primeiro repente, eles essa precisam acreditar, revelação. né? Eles vão. Mas Porque, por calma, que não exemplo, chegou ainda na sua hora de tá responder, bom. não. Que eu tô ainda. Cadê a Então, beleza. terrorista? A Cadê gente a chama ela de terrorista? terrorista por isso, gente, porque ela joga essa bomba aqui e a gente tem que fazer todo um gingado para lidar com o armamento que ela deixou aqui no meio da live. Então eu vou chamar a Adriana, já que a fala da companheira já estava encerrando mesmo, ela só tinha mais alguns minutinhos. Já Adriana Pimentinha, Você acha, Jô? ela só tinha mais uns 3 minutinhos, ela vai concluir a fala dela no debate, porque a gente já interrompeu ela tanto aqui. Hoje esse seminário está anárquico mesmo. Vamos nessa. Ela foi atender o telefone, não sei o que aconteceu. Talvez ela foi jogar alguma bomba em algum antro machista. Enfim,
tem até que tomar cuidado, né? Porque a gente sofre tantas acusações que aí eu falo uma coisa dessas, né? E aí a interpretação que pode vir aí na frente. Não, tem que colocar logo a seguida. Estou fazendo uma brincadeira. É uma brincadeira, viu? Quero avisar aqui para a galera. Pronto, mas seja bem-vinda, Pimentinha. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente, né, está continuando esse debate e queria saber um pouquinho da sua contribuição, você que também é autora. Nós também temos a Cristine Zonzon, que também é autora e organizadora, né? Então, será que a Flávia também está aqui? Flávia também está aqui. Então, estamos com uma equipe de peso aqui nessa live com a gente. E vou deixar agora o espaço todo seu, viu, minha querida? O microfone é seu. Voltei, mas quem está agora? Então, Laura, como a gente só tinha mais uns 3 minutinhos para encerrar a sua fala, eu passei para a Adri e depois a gente volta para você no debate e você vai ser a primeira. Pode ser? Tá bom. O que eu queria dizer é que quando eu fui desligar o telefone, desliguei o Wi-Fi, mas porque sou mulher, né? Olha, eu não queria entrar no seu jogo, mas a Joana me jogou na roda, na fogueira, viu? Bom, então, para que Joana não me diga que também está faltando 3 minutinhos para eu concluir, né? Melhor eu começar logo. Primeiro, eu queria dar boa noite para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente. É um prazer estar aqui nesse seminário, né, de pré-lançamento do livro, que não deixa de ser uma grande homenagem à mestra Ritinha, né, e a todas essas mulheres que estão aí nesse jogo da resistência. Eu agradeço a Zonzon pelo convite, né, companheira de luta das antigas. Eu me sinto muito honrada de estar aqui entre essas companheiras de lutas do Brasil e de fora do Brasil, né? É muito especial, né? E também me sinto muito honrada, né? Pela mestra Ritinha, né? Uma mulher que minha câmera sumiu, foi? Voltei aqui, desculpa, eu achei que eu desliguei a câmera sem querer. Bom, muito honrada por mestra Ritinha, uma mulher com uma história de vida totalmente dedicada à capoeira, né, e que pela estrutura hierárquica, patriarcal, machista e racista, né, dos grupos de capoeira tradicionais, não recebeu, quando ainda estava viva, seu devido reconhecimento. Mas, felizmente, por sua própria luta, né, como foi dito ontem, né, de não deixar a sua história apagar, e agora, né, no seu pós-morte, com o lançamento desse livro, né, ela não poderá mais ser esquecida. Eu vou falar um pouco aqui, tanto a partir da minha própria experiência, como a partir, né, das pesquisas, dos textos que a gente vem lendo e dos debates que a gente vem fazendo e das lutas que a gente vem realizando e assistindo outras companheiras realizando também, para falar um pouco dessa contribuição do feminismo dentro da capoeira, né? Então, eu gostaria de lembrar primeiro que os feminismos são sempre múltiplos, né, plurais, né, porque nós mulheres somos muitas e temos nossas diferenças em diversos sentidos, né? Em função de nossas diferenças identitárias, nas nossas maneiras de pensar e agir, e também devido às opressões que sofremos e também privilégios que recebemos, né? Todavia, algo nos aproxima, dentro de casa, nas ruas, nas escolas, na capoeira, e em tantos outros espaços. É a estrutura patriarcal e sexista que recai e afeta, a todas nós de forma cruel, porque ao longo da história tem tentado nos invisibilizar, nos violentar e nos matar. Mas nós seguimos na resistência, buscando, como disse Angela Davis, criar novos terrenos para a luta. Nesse sentido, as lutas feministas que têm em comum a luta pelo fim das opressões às mulheres e a nossa libertação foram fundamentais. Esses movimentos têm suas histórias, também têm suas falhas, mas é inegável que é graças a eles que conquistamos alguns direitos. Entre eles, eu destaco a Lei Maria da Penha, de 2006, que criminaliza diversos tipos de violência doméstica no Brasil, e o crime de feminicídio, tornado hediondo em 2015. Aqui também, falando aqui da realidade brasileira. Porém, sabemos que muito ainda precisa ser feito para que essas leis, de fato, tenham um impacto na vida das mulheres.
É preciso dizer também que as lutas e conquistas das mulheres estão para além das famosas ondas feministas, né? Na realidade, essas lutas se fazem no cotidiano das ruas, dentro de casa, nas universidades, nas escolas, nos espaços de educação informal, nas cidades e nos sertões, né? Por muitas mulheres que, às vezes, não se veem como feministas, né? Mas são. Né? Temos muitos estudos sobre o assunto, desde o boom da história das mulheres, e sabemos disso a partir das nossas próprias vivências, das lutas das nossas ancestrais e contemporâneas. As lutas e conquistas das mulheres também estão dentro da capoeira, e aos trancos e barrancos, vem tentando se manter firme através dos movimentos feministas, apesar de todos os ataques daqueles e daquelas que tentam aniquilar nossas ações e calar nossas vozes. A estrutura patriarcal e sexista na capoeira é tão forte que contamina a todos, e é difícil se libertar. Dando um exemplo pessoal, eu conheci Mestre Ritinha em 1998, mas quando cheguei na Bahia, não foi a ela que eu fui procurar para treinar. Terminei treinando com mestres de renome durante anos, né? Sofri uma série de violências, assisti uma série de violência contra as mulheres, mas, como costumo dizer, foi a capoeira que me tornou feminista, porque ela é instrumento de libertação, por mais que também seja usado como instrumento de opressão por pessoas que dominam, em geral, a estrutura de poder. Como eu estava dizendo, demorou muitos anos para me tornar feminista de fato. Comecei a capoeira em 1994 e só em 2007 comecei a enxergar a capoeira através da lente do feminismo. E foi essa lente que me fez perceber a desigualdade de gênero, a violência contra as mulheres. Na Bahia, nos grupos tradicionais de capoeira Angola, nos ensinam a ter uma espécie de devoção aos mestres, muitos deles nossos opressores, né? E acho que uma cena de violência cometida por um mestre contra uma adolescente na roda que eu frequentava foi a gota d'água e me fez dar o primeiro passo no caminho de romper com os grupos tradicionais e começar a questionar a tradição. Fundar, junto com outras companheiras, né, coletivos feministas, como as próprias Marias Filipas. Quando se coloca o óculos do feminismo, torna-se impossível enxergar o mundo dentro e fora da roda da mesma maneira. A expansão e as contribuições do feminismo na capoeira se faz notar de diversas formas. Talvez a raiz desse movimento estivesse presente na capoeira desde sua gênese, quando as mulheres pretas jogavam capoeira nas ruas e eram invisibilizadas, né? E parecem ter, né, essas dificuldades, né, enfrentando diversas dificuldades que parecem ter continuado e que está se intensificado a partir do momento que a capoeira vai ganhando reconhecimento internacional a partir dos anos 30. Né? Nos anos 60, com certeza, a onda feminista da época contribuiu para o retorno das mulheres à capoeira aqui em Salvador e em outros lugares, quando algumas começaram a treinar na UFBA, né, falando de Salvador, e tendo aulas particulares, né, em seus grupos de capoeira. Mas suponho que foi a partir dos anos 90 que as capoeiristas ligadas aos grupos de capoeira tradicionais, dentro e fora do Brasil, começaram a realizar eventos de homenagem às mulheres, primeiramente restritos ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e encontrando brecha nos eventos de seus grupos para fazer as conhecidas rodas de mulheres. Também passamos a ver e organizar e participar de eventos específicos sobre mulheres na capoeira. Nessas primeiras ações, não havia uma ruptura com a estrutura hierárquica da capoeira, mas era o começo da nossa luta pelo direito de tocar berimbau, de jogar mais tempo, de conduzir uma roda, de cantar ladainha, coisas que nos eram negadas e que ainda são. Posso dizer também que o tema da violência sexual e física ainda era um tabu. Com o tempo, as mulheres passaram a se organizar em coletivos, vinculados ou não a seus grupos de capoeira. O Mandinga de Mulher, aqui em Salvador, foi um deles. Ele era aberto a mulheres capoeiristas, inclusive aquelas que não pertenciam a grupo nenhum. Né? Foi a minha primeira experiência e de muitas companheiras de Salvador na condução de uma roda de capoeira Angola. Posteriormente, além das rodas tradicionais de mulheres, surgiram as rodas feministas, que também eram combativas, eram mais combativas, né? E pode-se dizer, né, as mulheres não queriam mais só uma brecha nos eventos tradicionais ou roda de mulheres no 8 de março. As rodas feministas têm sido, por princípio, né, a ruptura com a tradição hierárquica e sexista da capoeira e a criação de espaços de libertação,
fortalecimento e solidariedade entre mulheres. Nessas rodas são as mulheres que estão no comando, as músicas têm teor feminista, né? Não há hierarquia entre as mulheres, todas têm seus saberes e experiências valorizados, as mais velhas e as mais novas, e são livres para ocupar todos os espaços da roda, cantar, tocar berimbau ou qualquer instrumento. Nessas rodas não tem título nem corda que faça ninguém melhor que ninguém. É uma solidariedade única que reverbera para além do espaço da roda e fortalece nossa estima. Nota-se a elevação da autoestima não só pela mudança de comportamento daquelas que participam das rodas, muito mais confiantes, mas se percebendo enquanto importante no fortalecimento de outras companheiras. O lema das rodas feministas é capoeirar para libertar e não para oprimir. Essa união e solidariedade entre as mulheres se fortaleceu tanto que fez com que algumas capoeiristas começassem a ter coragem até a meia-noite de denunciar. Acho que tem um microfone aberto, né? Aí. Sim, eu queria Mas pedir, tudo bem, por eu vou favor, para continuar. manterem os microfones desligados até o final da fala das convidadas, por favor. Bom, essa união e solidariedade entre as mulheres se fortaleceu tanto que fez com que algumas capoeiristas começassem a ter coragem de denunciar violências sexuais praticadas por mestres de capoeira. As mulheres estão dizendo: não basta carregar faixa pelo fim da violência contra capoeiristas nas passeatas do 8 de março, mas é preciso denunciar de fato nossos agressores. Mas para isso é fundamental saber que não estamos mais sós. Esse foi um passo importantíssimo da luta feminista na capoeira. Enfrentar seu principal tabu, o estupro a mulheres por lideranças. Os Joãos de Deus da capoeira. Dentro dessa luta, a violência sexual contra crianças e adolescentes praticada por mestres e contramestres também passou a ser denunciada. Nesse momento do avanço do feminismo na capoeira, batemos de frente com os grupos de capoeira tradicionais, que, em nome da tradição, têm defendido agressores ligados às suas comunidades. Antes de avançar nesse tema extremamente polêmico, quero abrir um parêntese para as contribuições do feminismo nos estudos da capoeira. Até 2013, quando tivemos o primeiro encontro internacional de pesquisadores e pesquisadoras da capoeira, não conhecíamos nenhuma pesquisa que abordasse questões de gênero na capoeira numa perspectiva feminista. Atualmente, através de pesquisadoras mulheres, feministas e capoeiristas, passamos a ter acesso e produzir uma série de trabalhos sobre as desigualdades de gênero, as violências contra as mulheres, a história das mulheres na capoeira, estudos sobre masculinidades e relações de gênero, a relação entre a tradição e sexismo, entre outros. Desde 2017, nós, as Marias Filipas, estamos discutindo e denunciando que tradição e sexismo andam juntos. Esse é o título de um dos textos publicados no nosso blog, escrito pela Zonzon, cujo foco é a falta de representação, de retratos, e de retratos de mulheres, tanto nas academias como na história da capoeira, e a violência simbólica que sofremos através das músicas e espaços de poder que são negados. Entretanto, nos últimos tempos, estamos percebendo que a situação se torna mais grave quando a violência contra as mulheres ultrapassa a violência simbólica. E nós passamos a denunciar as violências sofridas e cometidas por mestres de renome que fazem parte dos grupos de capoeira tradicionais. A luta feminista, como sabemos, se iniciou dentro dos grupos de capoeira tradicionais. Eu digo no universo da capoeira, é claro. Aqui eu estou me referindo, sobretudo, à capoeira Angola, um universo que conheço por experiência. Lembro bem que esses grupos distribuíam cartilhas para conscientizar as mulheres capoeiristas sobre a Lei Maria da Penha, que trata sobre violência doméstica, ou seja, a violência cometida por pessoas próximas da pessoa violentada. Mas quando as mulheres capoeiristas denunciaram estupradores dentro de suas comunidades, ou seja, dentro da capoeira, dos seus grupos de capoeira, o feminismo desses grupos parece ter retrocedido. Não fala mais em denúncia e o que se vê é a culpabilização das mulheres que viveram situações de violência e novos discursos que visam proteger os agressores. É muito triste quando um mestre de capoeira estupra alguém, ver que quando o mestre de capoeira estupra alguém, ouvir discursos
que defendem que ele deve ser visto como pai, como tio ou como avô. Por isso, não deve ser denunciado. Que o caso de violência sexual deve ser resolvido dentro da família da Angola. Esse discurso fortalece o patriarcado, tão bem tratado e questionado pela nigeriana Chimamanda no seu romance Hibisco Roxo, em que o pai de família oprime e maltrata sua esposa, sua filha e sua irmã, de forma autoritária e muitas vezes cruel. Em uma das cenas mais fortes do livro, o pai queima a filha com água quente, queima partes do seu corpo, por ela ter desrespeitado uma das suas ordens. Adriana, você tem mais 2 minutinhos, tá bem? 5, Jô, eu estou marcando aqui bem direitinho. Esse novo discurso que vem de dentro dos grupos de capoeira tradicionais de proteção ao agressor joga no lixo todas as conquistas feministas em torno desse tipo de violência e parece desejar que as mulheres capoeiristas se calem de novo quando esta violência é cometida por alguém de dentro da comunidade. Além disso, nesses novos discursos, a luta antirracista tem sido usada para proteger os agressores. Contraditoriamente, essa mesma luta não é usada para proteger e acolher mulheres negras violentadas. Ao invés de mostrar que as lutas feministas e antirracistas devem caminhar juntas, esse discurso hierarquiza a questão racial em detrimento do gênero. Patrícia Hill Collins, em seu livro Pensamento Feminista Negro, no capítulo sobre política sexual para mulheres negras, aborda um caso famoso nos Estados Unidos, no começo dos anos 90, de denúncia de assédio sexual cometido por um juiz negro a uma advogada negra e sua ex-funcionária. Esse caso foi a público e, de acordo com a autora, eu vou ler para vocês isso, para vocês poderem ver como é que isso está se reproduzindo dentro da própria capoeira. Segundo ela, as pessoas negras estadunidenses, em geral, viam o acontecimento pela perspectiva da solidariedade racial, segundo a qual o testemunho de Anita Hill violava, os segredos de família a respeito dos homens negros abusivos. Para muitos homens e mulheres afro-americanos, o fato de Anita Hill ter lavado roupa suja em público minava a integridade das suas alegações. Houve quem argumentasse que, mesmo que Thomas fosse um assediador, Anita, por solidariedade aos homens negros, deveria ter ficado de boca fechada. Parece ser esta posição de muitas lideranças de grupo de capoeira de renome internacional, em relação a alguns casos de violência sexual que recentemente vieram em público. O discurso antipunitivismo e do abolicionismo penal, duas lutas louváveis, mas que não fazem parte da nossa realidade atual, são usados para justificar a cumplicidade que atravessa e ultrapassa raça, classe e até mesmo gênero. Enfim, a luta se torna mais árdua quando esbarra de fato, quando esbarra e de fato ameaça os donos da tradição. Nós, as Marias Filipas, juntamente com outros coletivos, temos nos organizados através de abaixo-assinado contra agressores, fizemos seminários, dirigimos filmes, organizamos recentemente cartilhas sobre violência de gênero na capoeira e produzimos textos e artigos sobre esse assunto, todos disponíveis no nosso blog e redes sociais. Nossa luta feminista mais independente nos permite questionar a necessidade de colocar abaixo essa tradição machista e patriarcal e reinventar uma nova tradição para que as mulheres possam ser livres para vadiar. Por nossas ações, temos sofrido acusações diversas e também tentam nos isolar e abafar nossas vozes. Contudo, não estamos sós. Nossa rede se expande e temos nos conectados com outros coletivos independentes dentro e fora do Brasil. E temos o orgulho de dizer para aqueles e aquelas que ainda duvidam da nossa força que as paredes do patriarcado hierárquico, sexista e racista da capoeira estão a ruir e que o castelo da tradição está prestes a desmoronar, porque as mulheres não vão mais se calar, nem sobre as histórias de valentia e de violências das Eferinas, Marias, Idalinas e Josefas de ontem, nem das Dandaras, Silvinhas, Filipas e Ritinhas de hoje. Mas, como disse Zonzon ontem, precisamos ser ouvidas. E a minha proposta, finalizando aqui a minha fala, é que nós organizemos um observatório da violência na capoeira, como uma proposta coletiva,
para denunciar, né, as práticas de violência cometida contra as mulheres, assim como a produção de um novo filme que trate sobre a violência sexual cometida por lideranças de capoeira. Bom, enfim, viva a mestra Ritinha, viva seu legado e as mulheres no jogo da resistência. Eu acho que Laura acabou de perder o título dela de terrorista e esse título de terrorista bombástico acabou de cair na cabeça de Adriana Albert. A gente pode fazer uma petição para isso, né? Esse negócio de título, né, no grupo é bem flexível. A gente aqui, na verdade, abaixa os títulos, né? Isso. Muito obrigada, Adriana. Perfeita, como sempre. Super pontual. Eu vou pegar aqui algumas perguntas do chat e vou sistematizar. Vocês podem continuar escrevendo mais perguntas aqui. A Lua Camboatá fez uma pergunta com relação ao discurso interseccional no aporte feminista, mas foi antes da Adriana começar a responder, e depois ela colocou que a Adriana já tinha completamente respondido a pergunta dela, porque realmente foi toda a fala da Adriana foi em relação ao interseccionalismo. Eu gostaria de pedir a todos a manter os microfones desligados, né, para a gente conseguir se comunicar melhor. E eu vou abrir aqui os debates, primeiro com a Laura, para ela terminar de fazer a colocação dela. Laura, você estava falando um pouco do conceito de referência, né, que nos feminismos a gente se inspira mais pelas manas, né, a gente tem como referência as nossas manas, a gente toma elas como inspiração para a gente, né, e que a questão da representatividade não seria suficiente, porque se a gente for ver a representatividade como um conceito, seriam mulheres que saíram da capoeira, né, as mulheres que representariam o maior universo das mulheres. Eu queria que você também expandisse mais sobre os tabus de falar do feminismo e esse fortalecimento aí que você acha que a pandemia deu para a gente, tanto nas redes quanto na rua, né, na calle, que é a sua área. E depois, Sami, se você puder falar um pouquinho mais dessa questão da revelação, né? O que vai acontecer quando acabar os distanciamentos sociais e voltarmos às nossas práticas e essas novas mulheres que ressurgiram dessas redes feministas e de empoderamento, né? Essa coisa que se revelaram, né? Quase que como uma coisa divina. Enfim, eu gostei muito desse seu pensamento. E a gente está deixando aqui agora o chat aberto para mais perguntas, e agora vou dar mais uns 3 minutinhos aqui para a Laura. Companheira, pode abrir o microfone. Tá bom. Vamos esperar não fazer nenhuma bagunça. Laura, peraí, só um instantinho. A companheira Emily, ela fez algumas perguntas, eu vou falar bem rapidinho aqui. Ela quer saber da Sami, mas eu acho que todos vocês podem responder também, né? O que ela acha sobre o branqueamento da arte. E ela comentou também sobre comunidades onde a religião impede que a capoeira seja implementada, né? E de como a Sami falou um pouco de que a capoeira é muito importante para a socialização na base, especialmente de crianças pretas, né? Que não conhecem a sua própria cultura e sentem vergonha de ser descendentes de um povo escravizado, sem valores, né? Que só tem aportes negativos atrelados ao povo negro, né? E a Emily também trouxe para o debate como acreditar em uma mana que se dizia feminista, mas quando o seu mestre violenta uma outra mulher, ela se mostra favorável ao mestre. São essas as questões da Emily. Pronto, Laura, agora é sua. Tá bom. Eu vou pontuar algumas coisas que estava por falar, mas caiu. Então, queria falar disso, de são algumas provocações para o próprio feminismo, né? Para os feminismos, né? Para a gente que se reconhece como feminista, como lutadora feminista, ativista, né? Uma é essa questão da meritocracia feminina, né? De o feminismo que tem a ver com a meritocracia feminina, né?
se tem alguma coisa a ver, se a gente está esquecendo de todas essas outras mulheres que não vão chegar, não vão quebrar tetos de cristal, porque já não estão lá, ou porque foram embora, ou porque desistiram, ou porque se cansaram, ou porque foram assediadas, né? Então, todas essas falhas a gente não vai ter, são discursos que a gente não vai perder, né? A gente agora está num momento de muito crescimento, muita produção, mas todos são discursos das que foram bem sucedidas, né? Das que resistiram, das que tiveram apoio até dos outros homens, né? Mas todas aquelas que foram embora, todas aquelas que até quase hoje tem um monte de mulher que odeia capoeira, mas não é que odeia capoeira, odeia o machismo na capoeira. Então, isso é um chamamento assim, de ter cuidado de que o feminismo não caia só na saga das boas, bem-sucedidas, né? Das mulheres que chegaram, né? Para não falar só, seria um feminismo muito liberal, né? Aquelas que quebraram o teto de cristal, que chegaram, e até o machismo pode dizer, você já tem mestras, já estão aqui, de que se preocupam, né? Como se as condições de subalternidade tenham trocado, não trocaram, né? Só que algumas chegaram, né? Tem suas táticas de sobrevivência, de ascenso, né? E então, outra questão também que a gente já vê que tem mais de 10 anos, pelo menos aqui na Argentina, que tem coletivos femininos se formando, né? Então, esses coletivos femininos aqui na Argentina estão divididos ainda entre as que são angoleiras e as que são da capoeira regional, né? Então, nas questões dos questionamentos ao machismo, que eu acho que são bem parecidas umas a outras, não conseguem se ligar, estão separadas, né? Até no Encontro Nacional de Mulheres, que é um encontro que acontece cada ano aqui na Argentina, é muito importante para a gente ir lá, tem duas rodas, né? Tem a roda das angoleiras, a roda das regionais, por dizer alguma coisa, né? E não se misturam, né? Então, isso eu vejo que ali a gente está perdendo muito de trocar informações, trocar táticas de sobrevivência, trocar, né? A questão do machismo é para todas, né? Claro, vai ter sua particularidade, numa tradição é outra, é aquele espaço, aquele outro, mas vai ter muitas coisas além das particularidades que são iguais, né? Então, a gente está reeditando uma disputa que tem a ver com as genealogias patriarcais, né? De novo, e se dividindo, se separando e não pensando junta como mudar as coisas para as que queremos estar na capoeira, né? Então, em 2020, também com esse isolamento, esse distanciamento, a gente conseguiu formar um outro coletivo que é Xinga Feminista aqui na Argentina e que tem também parceiras de outras cidades, de outros estados, de outros países, tem mulheres da Colômbia, várias da Colômbia que estão na Xinga Feminista, ainda somos poucas, mas estamos tentando pensar como resistir ao machismo, além das diferenças entre os estilos de capoeira da gente. Outra coisa que eu queria falar, que aqui acho que a Flávia perguntou, em quanto ao mulherismo, que eu falo mulherismo, às vezes eu acho que esses coletivos caemos numa noção, como se diz, de feminismo, e não de feminismo, né? É importante ter um corpo feminino, é importante ter vagina para estar lá, eu não sei. O importante é a gente ter consciência da subordinação, é ter consciência de que há uma injustiça que tem que ver com a sexualidade ali. Então, para mim, feminismo, do que eu estudo, e o tempo do feminismo que estou estudando agora, que é já da quarta onda do feminismo, que eu acho que tem a ver com os tempos contemporâneos, né? A gente tem que pensar que tem muita coisa que já foi pensada e que a capoeira, as mulheres, temos que estar lendo tanto aquelas da primeira onda, da segunda, da terceira, da quarta, porque tem muito debate que tem a ver com outros âmbitos, mas aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, a gente que quer se diferenciar, a gente não sabe que não está lutando contra homem,
a gente está lutando contra machismo. E tem muito corpo feminino que é cuidadora desse machismo, né? Que é protetora desse machismo, que, graças a esse machismo, ascendeu, chegou, tá lá na cima, e quer participar daquela genealogia também, né? E quer participar daqueles privilégios que é só para alguns e algumas, né? Então, acho que o feminismo não tem que estar só nas excepcionalidades das que chegaram, senão justamente naquelas que essa injustiça não permitiu elas chegarem, né? E por último, ontem a Sonson estava falando da polícia, e como a gente, quando é feminista, dita que a gente é a polícia, né? Mas a gente não é a polícia. Quem policia o tempo todo a ordem sexual é o machismo. Quando a gente faz alguma coisa que vai contra a ordem sexual, a gente é censurada, a gente é reprimida, a gente é ubicada no seu lugar, né? Você é aluna, você não fala disso. Né? Quando a gente vai lá, por exemplo, caso o aborto legal aqui na Argentina, para a gente foi um divisor de águas, né? Porque a mulher estávamos lá e tinha muito homem apoiando isso. Mas tem homem que não apoia, que está lá e vai dizer, isso não tem a ver com a capoeira, vamos fechar essa roda, não queremos nem saber. Isso não é problema teu, né? Nesse sentido, a gente está lutando uma soberania que tem a ver com o corpo, que tem a ver com o útero, que não é próprio. Aí, se a gente não tem aborto legal, o útero de todas vocês que estão aqui não é de vocês, é do Estado. E esse Estado é patriarcal, e esse Estado é machista, e esse Estado é capitalista. Esse útero pode ser alugado para que outra pessoa tenha bebê, tenha filho, né? Mas a gente não pode fazer com o útero o que a gente quiser. Então, esse divisor de águas é bem claro que ali a polícia não é a gente, é o patriarcado ali censurando e cuidando da ordem sexual como tem que ser, dizendo para a gente o que a gente tem que estar naquele lugar, que não tem que falar disso, que isso não tem a ver com a capoeira. E a gente está cansada de escutar um monte de história, a gente já sabe, toda que está aqui por muito tempo na capoeira, já escutou um monte de história dos homens da capoeira, histórias que não, a gente diz isso que tem a ver com a capoeira. Né? Mas quando a gente fala disso, que tem a ver com o corpo nosso, ali é policiada, é censurada, é reprimida. Então, são essas questões que queria falar para pensar o próprio feminismo na capoeira, e que isso, justamente, que para mim, feminismo não tem a ver com o corpo, essencialmente. Né? Não tem que ter útero para ser feminista. Não tem que... Para ser feminista, você tem que saber que o seu ordem sexual é injusto e que você pode fazer alguma coisa, sendo homem, por exemplo, o que pode fazer? Pode se reunir com outros homens, pensar sua masculinidade, né? Como a gente fez ano passado, a Rota de Masculinidade. A gente precisa de vocês, homens, os que estejam aqui, não sei quantos tem, se perguntando por esse machismo, porque a gente sozinha não vai mudar nada. Só isso. Obrigada, Laura. Agora eu vou encaminhar para a Sami. Tá aqui, Sami, companheira? Opa! Oi? Sami, a amiga Emily, ela fez uma pergunta específica para você, que eu vou ler aqui, que de repente eu não fui muito clara na minha... que eu tentei fazer uma... Eu até já li a pergunta. Pronto, sobre o branqueamento da arte. Acabei de ler aqui no chat. Antes de responder essa pergunta, eu queria complementar assim, essa minha fala com Claro, essa fica à vontade, coisa da querida. Ritinha, porque, ali, afinal de contas, né, todo esse movimento de hoje, para além dos aportes e do seminário e tal, é sobre essa obra, né, construída aí, esse resgate construída pela Zuzu do legado da mestra Ritinha. E Ritinha foi uma dessas mulheres que me inspiraram mesmo, porque ela transgredia já, né, as ordens naquela época, né? Nessa época a gente viajava para Salvador sempre, eu e uma amiga, camarada da capoeira, a Gleisa Nátia, que está até hoje com a gente no coletivo e tal,
E a gente vivia meio na periferia mesmo, assim, né? Da capoeiragem de Salvador, como da cidade também, que a gente não tinha grana para estar se hospedando em vários lugares e também não tinha relações ainda com as bandas nem com os manos. E nessa busca toda aí pela capoeira, a gente, quando começou a conhecer o Forte, e João Pequeno, e Moraes e tal, e outras atividades que aconteciam ali pela área, a gente conheceu o mestre, conheceu o Ritinha. Né, com aquele jeito super agradável de receber todo mundo, né, com aquela generosidade absurda de, primeiro, dizendo que ela sabia e conhecia o que falava, né? Aquilo já me chamou muita atenção nela, né? Aquela figura da forma como ela era, da simplicidade dela, e tão cheia de conhecimento e de atitude, né? Então, assim, para além de muitas histórias, e hoje não vou falar das histórias ruins que a gente viveu junto, ou das coisas que a gente percebeu que ela sofria, porque eu acho que hoje vale mais a pena contar dessa parte, assim, feminista de Ritinha, dessa coisa transgressora dela, né? Primeiro que ela conhecia toda essa história do submundo da capoeira baiana, né? E a gente pôde ter uma noção com ela de muita coisa. As nossas conversas eram sempre depois dos nossos treinos, ou quando acabava todos os movimentos que a gente fazia na cidade, a gente ia para o Forte encontrar com ela. E já estava tudo fechado, e ela abria ali o portão, e ali a gente tomava uma cachaçinha, fumava um cigarrinho no índio, e jogava muita capoeira, e ela ensinava muitos movimentos para a gente. Então, depois a gente descia a Baixa do Sapateiro, e por ali tudo, e ia conhecendo um e outro, e histórias da capoeira, e etc. Então, assim, foi uma convivência durante anos que a gente foi para Salvador, era um encontro, ela já nos esperava, né? Nessa época não havia telefone, assim, de a gente falar com Ritinha, né? Mas havia sempre uma época que ela já sabia, pô, eu já estava esperando vocês não vieram, se atrasaram, esse ano vocês chegaram, porque às vezes não dava para ir nas mesmas datas. E essa experiência, essa coisa, assim, me lembro de um jogo, o primeiro jogo que Ritinha fez comigo, na calada da noite, já na madruga, depois de umas cachaças, de muita risadaria e de muita conversa, que ela estava me ensinando cabeçada e eu aprendi umas cabeçadas com ela, inclusive hoje, por exemplo, o meu jogo tem uma característica muito grande das cabeçadas, e eu me lembro muito disso com Ritinha, e nesse dia eu ainda assustada no aprendizado, dei uma cabeçada meio que violenta nela, né? E ela veio numa rasteira. Então, assim, e depois, bom, enfim, normal, e a gente ficou espantada, mas começamos logo a rir, nos reconhecemos ali, né? Como essas figuras que estavam na busca. E ontem, quando o Zunzum falou de como ela se encontrou em Ritinha, não sei exatamente qual foi a palavra que ela usou, de quando ela se reconhece em Ritinha em alguns momentos, é óbvio que pode parecer que a fala de Zunzum seja uma fala sem noção, porque imagina uma mulher preta, pobre, da periferia, vivendo naquela dificuldade toda, não reconhecida dentro das rodas em que ela participava. Eu lembro da relação do mestre João Pequeno com ela de muito carinho, mas lembro também de muitos preconceitos, de muita gente de dentro da academia, tanto da academia de baixo quanto da academia de cima, em relação à figura dela, né? Em relação a essa figura incorrigível que ela é, né? Ela era uma figura não dada à correção. E a gente lembra desses momentos com ela, e quando o Zunzum fala isso, eu imagino que ela esteja falando o que eu sinto na hora, que também senti, que era isso, porra, e, né, para além daquelas mulheres da academia que a gente conhecia uma capoeira da rua, ela estava ali no João Pequeno, mas tinha uma capoeira da cidade, né? Ela era uma capoeira que amanhecia capoeira e anoitecia capoeira, ela era uma vida de capoeiragem mesmo, né? E com todas as dificuldades que ela enfrentava. Então, imagino que, lógico que poderia parecer, quando o Zunzum disse ontem, que ela se assimilava, que ela encontrava em Ritinha alguma coisa que a aproximava também da experiência dela, enquanto mulher na arte, dos sofrimentos, etc. É claro que ela não, eu imagino que ela não esteja falando de que ela era igual a Ritinha. Imagina uma mulher preta com todas as condições dela e Zunzum branca, estrangeira e da academia e tal. É lógico que os privilégios são notórios e a diferença está aí. Mas eu imagino que o que ela está falando é o que eu vou dizer agora. É que ali a gente encontrava essa capoeira
de rua que já lutava por isso, que já dava para a gente vários indícios de comportamento de enfrentamento, porque ali havia uma resistência. Tá? Que por muitas vezes ela teve que abaixar a cabeça dela, porque eu vi dentro da academia, quando ela chegava, era uma pessoa, e quando ela estava na rua, ela era outra pessoa. Né? Mas era isso, era um movimento que era possível fazer na época. E, porra, Ritinha resistiu, né, até o fim, na busca daquele local que agora, né, mesmo que depois de fazer a passagem, é de muita significância revelá-la nesse local e colocá-la, e ela ser uma dessas mulheres inspiradoras e que começou, que inspirou e que começou todo esse movimento de inclusão, né? De resistência e inclusão. Sobre essa pergunta, então, essa questão do embranquecimento da capoeira vale um seminário todo, né? A gente sabe que o embranquecimento da capoeira vem aí a partir da capoeira na academia, né? Que eu acho também que é quando a gente pega essa história da mulher da rua, e aí a gente adotou por vários anos também esse discurso de que as mulheres foram conquistando seu espaço na capoeira a partir da academia, dos movimentos de dentro da capoeira, de dentro da academia, né? Depois das revelações de Ju e de outras, é que a gente volta, né, para esse lugar que a gente já tinha. Essa questão do embranquecimento realmente é o grande problema que eu acho da capoeira, né? Quando a capoeira vai para a academia na intenção, né, de socializá-la, né, de diminuir, de minimizar preconceitos, aí que ela ganha aí os seus golpes de lutas, de outras lutas, ou roupas, ou etc., formatos e formas de falar, e aí dá acesso a outras pessoas da sociedade, obviamente que o embranquecimento deve começar ali. Dentro do nosso coletivo, e há muito tempo, que a gente vem conversando com outras pessoas, e são mulheres negras, né, para a gente poder entender como é que a capoeira Angola, cadê essa presença dessa mulher negra na capoeira Angola, né? Que a gente, por exemplo, aqui em São Luís, a gente vê em muito menos números, né? É claro que São Luís tem 80% da população negra enquanto estado, mas é um povo muito misturado, índios, né? Um povo originário, né? Que tem aí também. Então, a gente vai ver vários tipos de gente, vários tipos de mulheres. Mas essa presença da mulher negra, realmente, ela é pequena. Então, onde é que a gente se perdeu nisso, né? Onde é que a capoeira Angola sai disso que ela está falando na pergunta, que é de uma cultura que é dela e que ela se afastou? E por que ela foi afastada? Ou por que ela se sente afastada disso? Porque embranqueceu? Porque academizou muito? Porque virou um instrumento de poder e não de identidade? Né? Onde é que está isso? Talvez Pimentinha pudesse até falar melhor do que eu. Aqui são impressões, né? O que eu penso realmente sobre isso é que a gente fala de todas as nossas dificuldades, as dificuldades das mulheres negras dentro dessa realidade é 200 vezes maiores do que a nossa. A gente compreende e a gente é solidária, ou a gente está no ajuntó dessa luta, mas essa luta, né, igual ao feminismo, igual à violência, ela não é exatamente minha, né? Eu sou mãe de uma filha negra e eu estou aqui como aliada dela, mas a dor dela não é a minha dor, a dor dela não vai ser. A minha dor é a dor da mãe de uma filha negra, mas nunca a da filha negra, né? Da mesma forma como eu imagino que essas capoeiras, ou essas mulheres negras, que hoje estão afastadas da capoeira por algum impedimento, ou por essa desconexão que foi feita, né, de cultura com esporte, ou de academia, ou de sei lá o que afastou, essa mulher negra da periferia, onde a capoeira regional está mais presente, e aí, dentro da minha percepção, não tenho nenhum estudo científico sobre isso, mas eu percebo que também dentro dos movimentos regionais, que estão dentro dos bairros periféricos e dentro da comunidade, há um maior número de mulheres negras, de pessoas negras dentro da capoeira regional, nos bairros da periferia, como há também a intervenção da religião, principalmente do protestante, do evangélico, que comete a aberração, né,
de inclusive não cantar as músicas da capoeira Angola, né? Todas as músicas da capoeira Angola, que na sua maioria vem de terreiro, vem do candomblé, vem da Umbanda, são impedidas, são transformadas em outras músicas e cada vez mais vai ficando longe essa cultura, essa manifestação cultural capoeira para virar uma outra coisa. E quando tu vê esse negro ou essa negra dentro desse movimento periférico, tu vê que ela está cantando Filhos de Reis, de Davi, ao invés de estar cantando Ogum na roda. Então, esse é um grande problema. Eu acho que, para além dos nossos movimentos feministas, quem está na lida e quem está na atividade e quem está nessa construção precisa ir para dentro da comunidade, precisa, de alguma forma, se aproximar mais, precisa entender onde é que está essa lacuna, o que a gente fez com essa capoeira que entrou na academia e que afastou o povo negro dela, a mulher negra, até onde que a gente se apropria disso e não dá vaga, até onde a gente repete padrões racistas ou padrões machistas, de quando chega nos títulos, de agir enquanto os mestres, né, da exclusão e da não inclusão, e ir para dentro da comunidade realmente devolver, desde pequenininho para aquelas crianças, essa identidade, né? Imagina que eu não estou dizendo que sou eu que vou devolver para um povo preto isto, eu estou dizendo que eu, enquanto capoeira, né, que estou aí na atividade, penso que um trabalho revolucionário é esse de dentro da comunidade, passando por essas questões raciais e de gênero. Espero ter respondido. Obrigada, Sam, respondeu sim. Eu vou passar para a Adriana. Adri, você pode se sentir à vontade para pegar qualquer uma das outras questões que eu coloquei aqui e comentar, né, e responder. Eu também queria, depois que a pensadora, né, pensadora terrorista e outros títulos mais que depois a gente vai inventando, se você poderia falar um pouco mais sobre a sua questão essa questão que você falou de inspiração, como na verdade para você a questão de referência dentro de uma concepção de capoeirista assim mais feminista teria mais a ver com você se inspirar com essas manas, né? E o que você acha dessa revelação que a Sami falou, se esse processo de se inspirar tem a ver também com essas outras revelações que a gente tem tido de tantas manas, tantas mulheres, que nem a Sami falou, que a gente está tendo uma insurgência de várias lives e movimentos e trabalhos e até a questão das redes, né, de se conectar, a gente está muito mais conectado e conhecendo muito mais mulheres aí na luta do que antes, né? Mas agora eu vou passar para a Dri. Dri, tem uma pergunta diretamente para você, da Emily, que ela vai falar quando que nós teremos um encontro com esses mestres para conversar sobre temas polêmicos, como eles costumam nos silenciar. Eu acho que foi mais uma provocação, assim, de como que a gente pega esses caras para a gente, né, articular e conversar com eles. Olha, Emily, vai ser difícil, né? Eu acho que vai ser bem difícil. Mas, enfim, eu não sei, eu fico me perguntando hoje em dia, assim, a gente já teve muito, assim, eu acho que, assim, com certeza, o diálogo e a educação, né, é o caminho mais fértil, vamos dizer assim, né, para o fim do sexismo, né, e da violência contra as mulheres. E como a Laura colocou muito bem, né? Está para além desses corpos, né? Desses corpos biológicos femininos ou masculinos, né? Só que dialogar com os agressores, assim, eu acho que é mais difícil. Né? Acho que a gente teria, eu gostaria, assim, para ser sincera, assim, eu gostaria de ter formação adequada para isso, sabe? Para poder, não sei se você já teve acesso a um filme que tem disponível na Netflix, que se chama The Mask You Live In, que é a máscara que você usa, né? Que é justamente de profissionais de diversas áreas, da psicologia, da assistência social, da sociologia, dos direitos das mulheres, da área de direito, né, que vão organizar grupos, né, para discutir masculinidades com homens
de diversos lugares diferentes, inclusive homens encarcerados. E é assim muito muito emocionante assim o trabalho que eles conseguem alcançar com esses grupos, né? Mas, enfim, para a gente poder organizar isso, a gente precisaria estar conectada com essas pessoas que têm esse poder aí, né? Esse conhecimento, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem visto são encontros que, na verdade, servem para proteger esses sujeitos, né? E, inclusive, um desses encontros, né? Acho que, se eu não estou enganada, chamado do Tribunal do Perdão, pela mestra Sami, né? Justamente tem sido organizado por lideranças de capoeira, né? Lideranças femininas e masculinas, né? Para poder debater, né? As questões de violência sexual, mas que, no fundo, é para acobertar e para proteger, e não para apontar caminhos, né, para que essas práticas não continuem acontecendo. Né? Porque a gente não tá falando de um indivíduo, né? A gente está falando de uma prática, e a nossa grande preocupação, né, o nosso medo, né, é que essas práticas se repitam. Né? A gente não está preocupada só com as mulheres que já sofreram violência, mas as que podem vir a sofrer violências, né? Porque tem sujeitos que são, inclusive, reincidentes. Né? Então, de que maneira que a capoeira, que se coloca hoje enquanto um espaço educativo, vai, o que se vai fazer em relação a essas figuras, né? O que não se pode, né, permitir é que esses sujeitos continuem se comportando e ocupando o espaço de um educador social. Né? E aí, Sami falou aí a importância da capoeira e das nossas presenças nas periferias, nas comunidades, que é fundamental. E, para isso, a gente precisa de um novo discurso, né? A gente precisa de novos tipos, novas masculinidades, né? Novas representações de masculinidades para poder estar ensinando, né, nossos meninos e nossas meninas, né, a não se tornarem, né, nem cúmplices da violência, né, nem pessoas, né, violentas. Então, acho que é isso, minha contribuição em relação a essa questão que foi feita. O mestre militar acabou de fazer um comentário aqui enquanto você estava falando, que para ele esses agressores devem ser banidos, né? E não seria melhor investir na formação de novas gerações do que debater esses agressores e seus comparsas, né? Então, eu vou botar aqui uma provocação em cima da pergunta dele, como que a gente consegue reeducar ou educar as novas gerações a partir de uma perspectiva feminista com relação a essas agressões especificamente, né? Adriana, se você quiser repetir, se você quiser responder, fica à vontade, senão... eu acho que o que eu muito obrigada, mestre militar. É muito importante a gente ter lideranças masculinas que se coloquem ao lado dessa luta, né? Como a companheira Laura colocou, né? A luta feminista não é propriedade das mulheres, né? Assim como a luta antirracista, né? Não é apenas, né, de nós, mulheres e homens negros, né? Mas ela é uma luta, né, de todos, né? Assim como a luta contra, né, a LGBTfobia, enfim, essa luta é uma luta que, para a gente conseguir realmente transformar essa estrutura, só se a gente se conectar, né? Se a gente conectar as lutas. Então, muito obrigada pela sua contribuição. E eu também concordo. Eu concordo que a gente tem que investir na formação de novas lideranças, né? Inclusive de uma nova geração aí de capoeira. Eu acho que, assim, pensando no meu tema hoje de pesquisa, que são as masculinidades, eu acho que o estudo das masculinidades são fundamentais, sabe? Eu acho que
Lógico que a história das mulheres, né, é um elemento fundamental, inclusive, para a gente poder conhecer, né, outras histórias de luta, né, representação das mulheres em uma série de espaços que disseram, né, que nós não estávamos lá. Mas estudar também as masculinidades é fundamental para a gente poder, inclusive, perceber que não existe apenas um tipo de masculinidade, né? Quando a gente está falando de masculinidade, a gente sempre reproduz esse mesmo tipo, né? Vamos dizer assim, eu vou usar o termo hegemônico, mas não levem ao pé da letra, tá? Mas assim, é o que a gente mais usa, né? De que, né, o homem violento, o agressor, né, o machista, né? Como se não houvessem outros tipos de masculinidades, né? E dentro da minha área, assim, o que eu tenho lido, né, dentro da história das masculinidades, o que a gente tem percebido são justamente as ambiguidades, sabe? Figuras que às vezes têm também, não é que não, alguns que tenham às vezes comportamentos violentos, né, em determinadas situações, mas em outras situações tão preocupados, por exemplo, em ocupar o lugar de pai, por exemplo, estão fazendo o seu papel, né, enquanto pai, né? Enfim, a gente estudar realmente essa multiplicidade de masculinidade para a gente apontar caminhos, né? E a gente poder construir, vamos dizer assim, outras histórias, né? Outras mídias, né? Outros filmes, né? Com essas outras representações, porque enquanto o homem estiver ocupando esse lugar, né, as representações masculinas for sempre do sujeito violento, fica difícil apontar algum caminho para essa juventude, né, para quem está por vir. Então, eu acho que assim, investir nessa nova geração, né, é investir, vamos dizer assim, em material didático, né, em recursos educacionais, para que a gente possa levar para essa juventude, né, para discutir sexualidade, para discutir direitos, direitos humanos, para discutir a importância da não violência, né, do diálogo não violento, enfim. Acho que tem muita coisa a se fazer, né? E é um elemento assim fundamental para a gente conseguir combater a violência contra as mulheres. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. Você está tão séria hoje, mas eu gostei muito da sua colocação. Muito bem pontuado. Maria Laura, gostaria de fazer colocações? Sim, vou te responder, Jô. A questão da inspiração, né? Você falava disso. Uhum. Eu acho que é melhor, para mim, pelo menos, usar essa ideia de inspiração do que representação, né? Porque essas mulheres me inspiram, mas não só pelo fato de ser mulher, né? Pelo fato de ser lutadoras, pelo fato de ser feministas, pelo fato de estar ali aguentando, resistindo, né? Então, não é uma questão de que são mulheres. Eu não vou verificar se são efetivamente mulheres ou não. O que é que diz que é mulher? Mulher, como se define mulher, né? Biologicamente, né? Então, para mim, essa inspiração também é um alívio. Foi um grande alívio achar pessoas que estavam tendo práticas, pensamentos, trabalhando numa coisa que eu já fazia meio sozinha, assim, sem... claro, dialogando, mas não achava feministas na capoeira, assim, para ter esses debates, ter essa troca de experiência. Na verdade, é um alívio achar essas mulheres inspiradoras para mim. Não é que vão me representar, porque eu não vou nunca ser como elas, né? Não é uma representar, né? Vão me inspirar, talvez alguma coisa do meu caminho, do meu projeto vai ter a ver bastante com elas, mas não é uma questão de representação assim em sentido literal, né? E por que eu estou criticando um pouco essa ideia de representação? Porque muitas vezes as que supostamente não devem representar ou não representam, toda essa quantidade de evento de mulher na capoeira,
que tem muito a ver com o marketing e com a moda agora do feminismo ou do mulherismo, porque não se dizem eventos feministas de capoeira, se diz eventos de mulher, né? Que também é um bom target de marketing para ter um monte de mulher lá, né? E continuar ganhando dinheiro, e os que ganham são as mesmas pessoas, né? Então, nessa representatividade, eu acho que está muito ligada a uma questão de conquista individual. Eu acho que a gente tem que estar pensando numa conquista coletiva, não numa conquista individual. Porque, às vezes, essa conquista individual tem a ver com uma pessoa, nesse caso, mulher, que o que tentou foi sobreviver, ascender, agradando ao próprio regime que a gente está questionando, né? Porque é assim como se ganha um lugar no próprio patriarcado, não questionando muito, né? Se a gente questiona, porque ser feminista é difícil, né? É uma coisa de dia a dia, é cansativo, a gente está cansada de ser feminista. Tomara a gente não precisar do feminismo, né? E seria um mundo sem injustiça sexual, né? Mas tem injustiça, e aqui está lá, muito perto dos grandes patriarcas, que às vezes são mulheres, seguramente fizeram concessões, seguramente não denunciaram o que tinha que denunciar, seguramente calaram, seguramente disseram uma coisa, mas só uma recriminação, né? Mas não vão questionar mesmo o que a gente quer questionar, né? Então, eu acho que também tem um uso abusivo desses tempos feministas, numa coisa aí meio naif ou light do feminino, né? Então, isso vai servir. E para quem serve esse feminismo? Para quem serve? Vamos nos perguntar, porque para a gente não sei se serve muito, né? Claro, estamos melhor que décadas passadas. Claro, isso a Sam e a Pimentinha podem falar melhor. Elas estiveram, são as mais velhas agora aqui. Não gostam da ideia de velha, mas, eu queria falar também da ideia de velha, né? Porque na capoeira eu acho que assim como a gente tem que criticar a ideia só de mulher na capoeira, né? Essa questão só de mulher na capoeira, a gente tem que estar pensando em todos aqueles corpos que são excluídos da capoeira. Os corpos velhos são excluídos da capoeira. Só não são excluídos que são mestres, né? Mas os corpos velhos são excluídos da capoeira. Os corpos gordos muitas vezes são excluídos da capoeira. Os corpos trans são excluídos da capoeira. Os corpos com discapacidade são excluídos da capoeira. Quantas pessoas trans vocês conhecem dando aula? Não tem muitas. Quantas pessoas velhas estão dando aula que não sejam mestres, né? Que começaram faz 10 anos e tem 70 anos estão dando aula de capoeira. Essa pessoa não pode dar aula de capoeira? E se daria aula de capoeira, deveria dar aula só para velho? Velho deve dar aula só para velho? Trans para trans? Né? Essa questão assim muito literal da representatividade, porque a gente também sofreu isso. Porque quando éramos mulheres que queríamos dar aula, eles não davam espaço para dar aula para outras mulheres ou para crianças. Mas você não vai dar aula para homem. Como que homem vai aprender alguma coisa contigo? Se o imaginário do ótimo da capoeira é masculino, né? Então, romper com tudo isso, quebrar tudo isso. A gente pode dar aula para quem quiser, né? Quem estar lá. E a gente estar pensando nesses outros corpos que são excluídos também da capoeira, que acham que não podem estar lá na capoeira, né? E outra coisa que eu queria falar também desse feminismo, que a vezes esse marketing do feminismo, que também continua promovendo a competição entre mulheres, como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Isso faz as mulheres continuar subindo, ascendendo, né? Mas nessas competições, o que eu acho, o que eu vejo bastante, mais na capoeira regional, os próprios juízes são homens. Então, eles gostam muito da competição, porque estão até ali mulheres competindo pela aprovação deles. E isso é o máximo para o macho patriarcal, né? O máximo, pela aprovação deles. A maioria dos juízes das próprias competições, se você começa a ver, são homens, continuam sendo homens.
E não é que não tem mestra para estar lá sendo juíza da competição da capoeira, né? E outra coisa mais, muitas vezes escutei que a gente tem que conquistar o espaço, que a gente tem que ganhar visibilidade. Mas como a Ju falou ontem, como a Assunção falou ontem, tem desde o começo do século XX que a gente está lá. E não conseguem enxergar, não vêm. A gente está, como é que não vem, né? Ganhar visibilidade, o que significa ganhar visibilidade? Porque assim, quando a gente ganha certa visibilidade, a gente vai ser julgada. E aqui as que estão na frente de algum projeto sabem. Vai ser continuamente julgada, né? Então, o que significa ganhar visibilidade? A gente não pode ficar ali na sombra, tranquila, fazendo o seu trabalho, tem que estar lá sempre, né, na tela, junto com os outros, competindo com os homens por aquele espaço, né? Bom, são algumas perguntas que eu me faço também para mim, não tenho muita resposta, né? Laura, por favor, suas considerações finais. Bom, é a mesma coisa, sempre esse debate é muito interessante. Eu que agradeço ter esse espaço de debate semanalmente. Hoje é aberto para todo mundo, mas é semanalmente que a gente ali debate, confronta, pensa, né? Só dizer isso, que não se nasce mulher, se chega a ser. Não se nasce feminista, se chega a ser, né? E a gente tem que chegar, porque nesse momento a gente tem que aproveitar a onda, né? Porque a onda feminista não é uma coisa que dá igual, que esteja ou não esteja. Nesse momento a gente consegue estar falando tudo isso, ter esse público, estar pensando junta, por alguma questão que excede a gente, que é uma questão que é social, né? Que está acontecendo, né? Mas toda onda tem sua cresta e depois vai para trás, né? Depois começa a subir de novo, mas sempre vai ter um momento que vai para trás. Então a gente tem que estar lá, como diz a Sami, nas trincheiras, aguentando, porque vai para trás, porque sempre foi assim, né? Porque tem aquela resposta do machismo que está sempre pronta para nos policiar, para responder, né? No próprio machismo, porque a gente não tem que pensar que só o machismo está dentro de um corpo que é aquele que é outro. A gente teve que tirar o machismo do seu próprio corpo e tira todo dia, né? A gente está se policiando o dia todo na polícia feminista, no sentido de que todas as práticas que a gente tem, que são machistas, que reproduzem uma ordem injusta, né? Então, isso, nos cuidar. A gente sempre foi a cuidadora, mas não cuidar o patriarcado. Vamos cuidar o feminismo, gente. Vamos, né? Vamos pensar que mulheres queremos ser. Se queremos continuar com a categoria mulher, né? Que mulheres queremos ser? Que homens? Os homens que estão pensando que isto é injusto, que não é igual, né? Que homens querem ser? Que precisamos nessa capoeira para a gente se sentir junta, né? Passar bem na roda, que ninguém passe mal na roda, né? E também outra questão que eu sempre penso, porque eu lembro muito da minha mãe, quando me diz sempre, ela me chama de negra, olha só, branca como eu sou, mas eu sou a mais negra da minha família, que tem esse sobrenome alemão, né? Então, ela me chama e me diz, negra, você sempre quer tudo já. Mas quanto a gente sempre, né? Quantas vezes se pediu para a gente ter paciência, para esperar, para o tempo? Porque o tempo do patriarcado, né? Que vai no tempo dele. E o tempo, a gente já sabe que não é linear, né? Então, é um momento de a gente aproveitar, de a gente pensar, de a gente debater. E vai ter um momento que a gente vai ter que atrincheirar, né? E cuidar do que a gente já ganhou para não perder, né? Só isso. Obrigada a todas por estar aqui. Obrigada a todas as pessoas, todos os corpos que dedicaram esse tempo para estar aqui, para pensar, para debater junta. E eu acho que é muito importante a crítica, né? A crítica no sentido general, né? A gente tem que ser crítico de cada prática que a gente tem. É difícil, é cansativo, mas é o jeito, se a gente já sabe que o mundo é injusto. Como vamos
vamos fazer, senão, né? Obrigada, Cobrar para as Laura. outras, cobrando para a gente junto, né? Então, isso. Obrigada. Muito obrigado, Laura. Adriana, suas colocações finais, por favor. Então, também sempre um prazer esse debate, essas discussões, essa luta, esses estudos, pesquisas. É uma cachaça antiga mesmo, e que acho que estou viciada, não consigo sair dessa trincheira, assim como a Sam me coloca, e assim, o mais importante, assim, eu acho que é a gente conseguir estar em diálogo, né? Ninguém aqui pensa igual, a gente não tem um caminho só para construir uma vida mais digna, para homens e para mulheres também, ou melhor, para mulheres e também para homens, para as novas gerações, para nossas filhas, netas, bisnetas. A gente está aqui, essa coisa de criar novos terrenos para a luta, como Laura falou, aproveitar esse momento, a gente está vivendo hoje o Me Too na capoeira, a gente está vivendo o Tom Pork na capoeira, a gente está vivendo o Ele Não dentro da capoeira, a gente está nesse momento. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para poder crescer e para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. A gente sabe que essa estrutura patriarcal ela é muito forte, ela vem aí de séculos, em todos os espaços, e a gente tem que fazer o nosso papel nos espaços que a gente pode, nos espaços que a gente está, nos espaços que a gente acredita, que a gente ama, que a gente vê como um espaço de criação, de libertação, de educação, e a gente enxerga tudo isso, todos esses potenciais na capoeira. E, assim, eu fico muito triste assim, também de hoje, por exemplo, ter feito uma fala muito, muito assim, vamos dizer, revoltada, vamos dizer assim, eu sou meio revoltada, um discurso em relação a homens e mulheres que a gente esperava que estivessem na luta com a gente e tal. Mas, assim, eu acho que não, quem não está na luta, que se dane mesmo. Não está na luta, não está. Eu estou falando quem está na luta. Vamos encontrar caminhos múltiplos. Pode não ser aquele que eu acredito, que a Laura acredita, pode ser outros caminhos. Agora, não pode ser o caminho do silenciamento, não pode ser o caminho da cumplicidade, não pode ser o caminho da conformação, não pode ser o caminho de silenciamento das vítimas, sabe, de culpabilização das mulheres. Esse caminho, realmente, para mim, eu estou do outro lado. Sabe assim, é um discurso, é uma prática que eu me oponho e que eu luto, e foi justamente essa, assim, você vê, que foram essas questões que me fizeram perceber, inclusive, o racismo dentro da capoeira, o racismo em relação às mulheres negras, porque é muito fácil levantar a bandeira do antirracismo para defender as figuras que já estão nessa estrutura de poder. Agora, eu quero saber levantar a bandeira do antirracismo para aquelas figuras que, sabe, estão na capoeira há muito tempo, e não estou falando só das mulheres que são estupradas, não. Estou falando de várias companheiras minhas, mulheres negras, sabe, que nunca conseguiram título de nada, que nunca conseguiram, que foram expulsas, sabe, que nunca foram reconhecidas. E é o que Laura falou, ocupar esse lugar de poder e reproduzir essas práticas é muito triste, é muito injusto, assim, assim, sobretudo com a gente, assim, com as que vieram depois, e que acreditaram naquilo, e que aprenderam até, se formaram inicialmente nessa luta. E, para finalizar, não esquecer desse trabalho tão bonito, assim, eu também sou uma das autoras do Legado de Ritinha, também contei um pouco da minha trajetória na capoeira, foi muito emocionante. Eu aceitei o convite porque eu achei que eu ia sentar e ia escrever 2 páginas sobre isso,
mas mexeu profundamente comigo, assim, lembrar da minha própria trajetória, lembrar das companheiras que estiveram e estão comigo, né, desde o começo, né, outras que surgiram, pensar como é que eu me construí, né, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, enquanto feminista, dentro da capoeira. Eu não sei se eu não posso dizer que eu vivo da capoeira assim, mas eu digo também que eu vivo da capoeira, porque a minha vida gira totalmente em torno disso, assim. Então, é isso aí. Parabéns aí para a gente, para todas as mulheres e homens que estão presentes aqui com a gente, que estão se abrindo a esse diálogo, né? A estar junto com a gente nessa luta, né? Porque o patriarcado é muito forte. Ou a gente dá as mãos e enfrenta junto isso, ou então vai ser muito difícil derrubar os muros do castelo. Obrigada, um beijão a vocês. Eu que agradeço, Pimentinha, muito obrigada mesmo. Um agradecimento muito especial aqui a você, Dri, linda, Laura, terrorista, maravilhosa, Sami, estamos juntos sempre. E Paula também, tá aqui Paula, tá a Flavinha também com a câmera desligada, mas eu sei que ela tá aqui. Deixa eu colocar a galeria, que agora é o momento do print screen, gente. Todo mundo sorrindo. Ô, terrorista, faz um print aí também para ter certeza de que todo mundo conseguiu. Bom, agora eu vou chamar a Melissa para ela fazer o sorteio, né? Então, por favor, Melissa, você poderia começar. Eu queria agradecer de novo a presença de todos aqui, né, nesse seminário, foi super importante. E agradecer especialmente a Zonzon, que é a escritora e organizadora desse livro, por essa oportunidade ímpar da gente ter tantos relatos e um conteúdo assim tão vasto e tão importante, voltar à figura de Ritinha e dar essa importância que ela merece, né? Então é isso. Boa noite. Melissa, passo a palavra para você. Pronto. Eu vou sugerir, então, já que está todo mundo falando do livro e que é meio que o assunto desses 2 dias, eu vou sugerir da gente sortear primeiro o livro O Legado de Ritinha, da Bahia, e aí depois a gente sorteia o seguinte, certo? Antes do sorteio, eu queria só dizer que, para a gente dar Araçá, né, a gente está começando nessa aventura de edição, então, para a gente está sendo muito legal participar disso e ver que é um livro que está inscrito num movimento muito maior, né, e que conseguiu agregar tanta gente, assim, muito legal participar aqui desses 2 dias, aprendendo muito. Eu que achava que era terrorista, sou fichinha. Mas vou aqui compartilhar minha tela para mostrar primeiro o livro para quem ainda não viu, e aí eu sigo com o sorteio, tá bom? O livro ainda não está impresso, né? A gente está terminando de editar ele, de imprimir ele. Vocês estão vendo agora a tela? Eu estou vendo que você compartilhou. Sim, estou vendo agora. Chegou. Então, essa é só uma simulação do livro, né? Para todo mundo ver. Então, são 12 autoras ao todo, né? É um livro que está dividido em 3 partes. Tem essa primeira parte que é uma homenagem, né? Um resgate da história de Mestra Ritinha. A segunda parte, que é a união de vários relatos de experiências, né? De mulheres na capoeira, de suas referências, que Pimentinha, Laura não, Mestra Sami participou e mais 5 autoras, né? E a terceira e última parte é uma parte de escritos mais acadêmicos, né? Artigos que tratam dessa perspectiva das mulheres na capoeira de diferentes abordagens, né? Histórica, antropológica, enfim. Então, a gente está fazendo esse valor de pré-venda, um valor promocional, e ainda está com frete gratuito até o lançamento, que vai ser dia 10 de abril, no YouTube das Marias Filipas. Então, a gente espera que todo mundo assista, vai ser bem legal, a gente vai poder apresentar melhor o livro, e outras autoras também vão participar, já que é uma obra, né, feita a várias mãos. A gente está aproveitando o seminário e o lançamento para poder apresentar todo mundo. E é isso, quem tiver interesse em comprar e que não for sorteado aqui hoje, e aproveitar desse valor promocional, o frete grátis é no Brasil, gente, viu? Só informando.
Quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente da Araçá. Eu vou deixar aqui no chat o e-mail certinho, que é o mesmo e-mail que vocês receberam o link do seminário também.